No vídeo de hoje, eu vou tentar explicar um dos filmes mais bizarros já feitos, A Montanha Sagrada. E a razão por trás disso é porque ele é um filme surrealista, psicodélico, com doses cavalares de simbolismo, referências à alquimia, ocultismo, diversas religiões e mitologias. Pra completar, ele carrega o puro suco da crítica social foda. Além disso, o filme quase não tem uma narrativa tradicional e funciona melhor como uma experiência visual e simbólica do que como uma história de fato. Mas isso não significa que ele não tenha uma história, ela só não é o foco principal da experiência. Dirigido pelo bizarríssimo ator chileno Alejandro Jodorowsky, um cara que mistura arte e espiritualidade e tem alguns métodos de atuação radicais que várias vezes ultrapassam limites éticos, como matar animais em cena e colocar atores em experiências emocionais muito intensas, além de já ter dado o hot take de que uma vez estudou uma mulher em cena, por mais que ela mesma tenha negado esse fato e ele tenha voltado atrás com essa fala, afirmando que ele só disse isso pra chocar. Esse filme só existe graças ao John Lennon e a Yoko Ono, que haviam visto o último filme do Jodorowsky no cinema de meia-noite. Eu topo. Curtiram pra caralho e convenceram o empresário deles, Alan Klein, a financiar esse projeto. Mas como nem tudo são flores, o filme foi censurado e banido de muitos lugares, pelo seu teor polêmico, blasfêmias, sexualidade, violência e mensagens antissistema. Afinal, o filme foi produzido no México em 1973, período da Guerra Fria e que praticamente a América Latina inteira estava sob o comando de regimes totalitários. Pra piorar, o tal do Alan Klein produziu o filme, mas não queria distribuir, e quem tinha os direitos autorais era ele. Aparentemente, ele queria que o filme fosse uma espécie de artigo de luxo espiritual raro e exclusivo, o que o transformou num cult de sua época. Anos se passam, a Guerra Fria acaba, regimes caem, o filme é relançado e hoje podemos falar sobre ele livremente. O filme começa com essas duas lindas mulheres muito parecidas que apelidei carinhosamente de Chesperita e Marcelita. Uma tá com uma cara de que tá puta com alguma coisa e a outra tem aquela carinha de pastel de vento de que não tem um singelo pensamento passando na cabeça. Eles estão numa sala branca bizarra e no meio esse maluco esquisito tá fazendo algum ritual estranho com esse pano que ele usa pra tirar a make das gatinhas. E na incrível marca de 1 minuto e 30 segundos de filme já estamos vendo os seios. Ele já rasga a roupa das meninas e tá ali, ó, vazando tudo pra fora. Vai ser uma jornada interessante. Ele também dá uma liçãozinha pra mostrar o que acontece com mulher que não tem postura no morro. E agora eles ficam nessa pose esquisita, se abraçando, com elas peladas, que dá origem à capa do filme, né? Que é uma das mais feias e desperta menos vontade de assistir da história do cinema. O filme ele é bem simbólico e plástico, por mais que eu não saiba exatamente o que essa palavra quer dizer no contexto de cinema. Você vai ficar perdido e confuso assistindo ele, é normal, faz parte da experiência. E aqui temos esse cara todo moribundo, jogado no chão em formato de cruz, sujo, com um monte de moscas na cara, e todo cagado e mijado, soltando chorume. Aparentemente, tarô é algo muito importante pro Jodorowsky, o diretor do filme, tanto que ele passou alguns anos fazendo leitura de cartas pra fãs no YouTube. Então você vai ver um monte de carta de tarô pra todo canto, assim. Elas querem dizer algo? Com certeza. Eu sei o que elas querem dizer? Não, mas vou tentar fazer um esforço aqui. A carta em questão aqui é a do louco, a 0 do tarô. Uma carta que simboliza momentos de incerteza, mas de alguém que sempre busca algo novo, através de liberdade e reinvenção de si mesmo. E é claro que não fui eu que pensei nisso, né? Foi alguém da internet mais nóia do que eu, talvez. Além de cartinhas de tarô, outra coisa que o Jodorowsky gosta bastante são deficientes físicos e mentais. Então só deficientes, no geral. Todo canto do filme que você olhar, você vai encontrar um Pokémonzinho diferente. E aqui está um deles, sem mãos, sem pernas, acordando esse mendigo sem vergonha, que só dorme, não trabalha. E aparece também uma criançada do quinto dos infernos, assim, todos pelados. E por algum motivo, todos estão com seus eggs pintados de verde. Só os eggs também. Os eggs pintados de verde. É claro que eu não posso colocar isso aqui, né? Na verdade, eu não posso colocar um monte de cena desse filme aqui, que eu vou comentar, inclusive, porque, sei lá, eles gostam de vazar o corpo, sei lá, eles gostam de ficar mostrando. Ou às vezes é um animal sendo ceifado. É sempre alguma bizarrice, assim, acontecendo, tá? Então isso facilita muito o meu trabalho, né? Porque eu posso falar as coisas e você só tem que acreditar em mim, que só imagine, só usem da consciência de vocês, tá bom? E aí arranca uma rosa da mão do mendigo, e aí ele é amarrado em
uma cruz e a criançada tentada, desgraçada, começa a apedrejar o coitado do mendigo. Rosa, crucificação, ferida na mão. Esse simbolismo aqui também não tá tão difícil de entender, né? Talvez esse cara aqui, o louco, seja na verdade uma versão bem distorcida de Jesus Christ. Aí o Jesus aqui se irrita com essa bosta, se solta da cruz porque essa criançada burra, sem letramento, pouco erudita, não sabe fazer um simples nó. E ele ruge pra elas igual um leão, mandando todas pra longe igual as hienas do Madagascar. Já pronto pra matar um deficiente a pedradas, o cara tira uma bomba bem bolada do bolso e aí não tem jeito, né? Regra do duende, quem bola acende, amizade iminente. Eles ficam muito felizes fumando o green do Tuezin e começam a se abraçar e se beijar numa linda cena de amor. Aí depois a gente vê uma carroça passando na rua, levando pelo menos umas 50 crianças mortas, e o Jesus mendigo e seu anão indo atrás, dando risadas, né? Porque eles ainda estão chapados, então essa situação deve ficar engraçada, não sei. E eu não posso mostrar essa cena, mas o que é interessante nela é que pessoas ao redor, elas tipo tão, sei lá, pra elas é só mais uma quinta-feira comum ver uma carroça de crianças mortas passando. Todo mundo aqui se acostuma com o absurdo. E nesse mundo aqui também existe uma espécie de governo meio totalitário, meio censurador, porque tem pessoas com X na boca e elas são mortas por soldados. Então provavelmente elas sabiam de coisas que elas não deveriam falar e falaram, ou não falaram, mas sabiam e morreram por causa disso, tá? Enquanto elas são mortas, tem pessoas gravando e se divertindo e anunciando esse espetáculo de horror, né? E o sangue aqui é colorido também, porque apesar do filme ser bem gráfico e tudo mais, o Jodorowsky, ele gosta de dar uma brincada com o surrealismo das coisas e psicodelia, o que vai construir uma atmosfera muito única pra esse filme aqui e produzir uma série de imagens muito emblemáticas e marcantes que você vai precisar ver o filme pra você entender elas, pra você sentir elas, tá entendendo? Depois a gente vê uma procissão de soldados passando com cadáveres empalados de carneirinhos esfolados. E tudo isso enquanto pessoas evidentemente de alta classe rezam, porque pra elas isso é santo, sagrado, não sei. O diretor desse filme, ele gosta de pau, peito, deficiente, mas por algum motivo ele odeia animais também, tá? Enfim, qualquer coisa aqui que suar com a realidade nesse filme não é mera coincidência, né? Porque o Jodorowsky, ele quer fazer uma crítica ao governo, à igreja, às pessoas, aos costumes, ao capitalismo, à sociedade, tudo. Tá fazendo várias críticas, né? Jogando assim na tela e falando toma crítica na cara. E aí no final disso tudo ele vai tentar produzir uma síntese, uma ideia primordial pra solução ou enfim, né, pra gente se livrar dessa tortura de mundo, talvez, não sei. Mas até lá tem chão ainda, viu? Eu só tô dando esse destaque pra essas bizarrices no começo, porque o filme vai ser cheio dessas bizarrices, tá ligado? E eu não vou conseguir falar de todas, porque cada pequeno corte desse filme é cheio de imagens e simbolismos que podem, sei lá, mano, demorar 20 dias pra você analisar tudo, porque tem muita cena, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, enfim. Mas assim, eu só tô dando essa contextualizada também pra vocês, né, saberem que tipo de obra vocês estão colocando aí seus pezinhos de princesa, não é mesmo? E é claro, né, isso também é um convite pra tu ver esse filme, porque eu acho ele maneiro. Muita gente vai achar uma bosta, mas eu acho ele maneiro, né? Se você gosta de algum filme bizarrão e não quer ficar tomando muito spoiler, quer ter uma experiência mais fresca, simplesmente para de ver esse vídeo e vai ver. Porém, se você não gosta desse tipo de filme, ou se você se sente incomodado com temas sensíveis, ou qualquer coisa assim, porque esse filme vai tocar em temas sensíveis, vários deles, fica comigo, que pelo menos, né, você me dá view, e eu fico feliz com isso. Um soldado começa a com uma mulher do nada, logo após matar alguns cidadãos, né, no meio de uma multidão, enquanto os paparazzis registram esse momento e as pessoas só observam ali. Aí um turista de sombreiro, né, quer fazer parte dessa baguncinha deliciosa, então ele pede pro JC Bizarrão, que tá carregando sua mais nova mochilinha companheira nas costas, igual a Dora Aventureira, pede pra tirar uma foto desse lindo momento. E esse aqui é o resultado, ó. A gente nem sabe se essa mulher quer ou não estar ali, mas ela tá ali, sorrindo perturbadoramente pra câmera. E agora show de horrores, né? Tem um mágico anunciando um espetáculo que retrata a conquista dos espanhóis em relação ao Império Azteca no México. Um detalhe que os aztecas são dragões barbudos muito fofinhos e com looks babadeiros, como já diria a minha irmã, né?
né? E os invasores espanhóis são sapos nojentérrimos. Cara, eu vou falar um negócio, eu odeio sapo. Eu acho um bicho asqueroso e horroroso e horrível, mas desculpa, gente, o vestuário medieval deles aqui tá servindo Kant, tá absurdo, tá sensacional isso aqui. Servindo Kant, né? Como já diriam as minhas amigas virtuais. Amigas, assim. Embora essa cena aqui seja muito legal, ela também é muito polêmica e controversa, porque pra representar a brutalidade desse conflito, que de fato aconteceu, mini explosivos foram colocados no cenário, o que significa que literalmente sapos foram explodidos pra fazer a cena desse filme. E vamos ser sinceros, essa cena nem era tão importante, é só um detalhe interessante, sabe? Mas hips sapinhos, eu odeio vocês, mas eu acho que vocês, sei lá, não devem ser explodidos, talvez. Mas já que foram de qualquer jeito, né, parabéns aí pela cinematografia, né, realista. O que exatamente esse cara tá fazendo em cima dos cadáveres desses sapos, mano? Aí logo depois disso, o nosso mendigão aqui encontra uns soldados romanos, né, juntamente com eu não sei, é a Virgem Maria Elu Delu, né, porque é um homem, mas também é uma mulher. Eu não sei, dá pra entender porque os religiosos ficaram putos com esse filme, né. E aí o intuito da cena é mostrar como pessoas comercializam a fé, né? Tanto que esse mendigo / Jesus Cristo e sua mochilinha portátil, eles começam a andar com a cruz nas costas, né? Aí o mendigão aqui se acaba na pinga em uma competição e acaba desmaiando. E aí a Virgem Maria Elu Delu começa a passar um líquido branco e viscoso na cara dele. Nada sugestivo, né? Amor, eu já falei que no cabelo não pode. E aí a gente descobre que isso é pra fazer um molde dele, já que ele tem uma aparência muito similar com Jesus. Eles querem fazer estátuas e bonecos do corpo dele pra comercializar. E aí o mendigo fica absurdamente puto com tudo isso, gritando e descendo o cacete nesses salafrários, né, que fizeram isso com ele, detonando cada boneco na porrada, um por um. E depois tem essa cena aqui que pra mim é a mais desconfortável do filme todo, né? Em uma igrejinha na qual várias prostitutas estão orando, tem um macaco, não me pergunte o porquê, e uma menininha que não sabemos se é de fato já uma prostituta ou se ela tá seguindo as outras mulheres. Enfim, o aterrorizante dessa cena é que vários homens ficam esperando essas mulheres, né, passarem do lado de fora, provavelmente, né, pra após o culto eles contratarem os serviços delas. E nisso um velho chama justamente a menininha pro canto, quando tinha uma fila inteira de mulheres mais velhas justamente na frente dele. E aí você já imagina todo tipo de coisa terrível, né? Só que na verdade o velho só entrega o próprio olho falso dele nas mãos dessa menininha e começa a beijar as mãos dela. Que nojeira. É meio desconfortável porque simbolicamente ele tá entregando a visão dele pra menina, né, pra que talvez ela saia dessa vida, desse meio, não sei, mas não tem como saber de fato o que é isso. As verdadeiras intenções desse velho a gente não sabe, a gente só sabe que ele beijou e babou a mão dela toda. E aí em sua caminhada, né, o mendigo carregando um boneco de si mesmo que ele não destruiu, ele encontra as damas da noite, né, as queridas damas da noite, e elas começam a seguir ele, e o macaco indo junto também pelo rolê. E isso é uma clara representação de como pecadores costumavam seguir Jesus ou alguma coisa assim. E aí nisso o andarilho tenta colocar sua imagem, né, em um altar religioso, porque ele acredita que aquele é o lugar certo pra ela, né. Lá também tem uma bíblia, né, que tá sendo devorada por vermes. Que nojeira. Mas ele é logo expulso pelo padre local, que tá mais interessado em dormir com Jesus Cristo do que, sei lá, aceitar uma nova imagem religiosa. Então o andarilho é expulso dessa igreja, jogado na rua. Então ele come esse boneco, tipo, literalmente ele come o rosto desse boneco, né? Que por algum motivo é feito de bolo, não me pergunte o porquê, eu também não sei. E aí ele joga esse boneco pros céus com lindos balões coloridos. E aí todo mundo ao redor pra observar esse momento, porque não é todo dia que você vê um boneco de bolo de Jesus voando pelos céus. E aí no meio de uma feirinha existe uma grande torre que algumas pessoas querem escalar, porque lá de cima desce ouro, né? Tipo, desce um saquinho de ouro e em troca os comerciantes ali, eles colocam comida lá. E aí o nosso mendigão da galera, ele decide escalar a torre aleatoriamente, assim, ele decide que ele vai fazer isso. O que talvez não seja óbvio nessa cena é que talvez essa torre seja uma representação da Torre de Babel de alguma forma distorcida, visto que até esse momento do filme não teve sequer uma linha de texto e os personagens se comunicam apenas por sons e barulhos. Então eu tô fazendo um trabalho meio de tentar entender as intenções deles aqui. E aí enquanto esse mendigo tá escalando a torre, a
lá tá observando sua partida. Ela provavelmente é uma, sei lá, uma representação de Maria Madalena ou alguma coisa assim. Não que Maria Madalena fosse uma né? Na verdade, a situação dela era bem mais simples. Ela só teve demônios expurgados do corpo dela por Jesus. Nada demais. Aí no topo da torre, né? Após, né, ele escalar ela, o mendigão aqui passa pelo véu, né? E se encontra nesse lugar totalmente colorido e, sei lá, esquisito. E aí tem a figura do mago alquimista ali bem no centro. Vestido de branco com 2 bodes taxidermizados, como se fossem seu trono. Tudo isso só pra farmar aura, né, galera? E ele também tem um dromedário do lado da sala, né? Porque, sei lá, tudo aqui é uma grande esquizofrenia e até porque, sei lá, dromedários são legais, eu acho. E inicialmente o mendigo se recusa a aceitar, né, um caminho pra obter a consciência, que é isso que o alquimista quer. E aí ele briga com o alquimista, mas ele toma um sacode cabuloso e o alquimista toca nos 7 chakras dele, ele se acalma. E aí essa ajudante aqui arranca do pescoço do protagonista, né, um polvo bizarresco. É exatamente por causa desse tipo de cena que eu não recomendo tu usar nenhum tipo de substância antes de ver esse filme, né? Vai que te dá uma bad trip, eu acho. Cara, essa ajudante aqui, né, do alquimista, ela por algum motivo tá pelada, tá cheia de símbolos no corpo, tem um brinco de Vênus invertido sendo, sei lá, atravessado por alguma coisa. Altas doses de simbolismo aqui, tá ligado, galera? E aí, finalmente, o primeiro diálogo do filme acontece. Do you want gold? Yes. Então o mendigo passa por uma espécie de batismo, né? Junto com um hipopótamo. Ele tem até o brioco peludo explicitamente limpado pela assistente do alquimista. E pode trazer o zoológico inteiro, porque na cena seguinte, né, o protagonista tá cagando em potinho enquanto um pelicano ocasionalmente passa pela sala. Coisas leves e tranquilas, meus amigos. Né? E aí o protagonista é colocado em um pote interligado à sua própria bosta, onde ela é carburada. E ele fica suado igual uma porca pelo calor e começa a coringar lá dentro, dando risadas. Mas no final dá tudo certo, pois a sua merda literalmente virou ouro. Uma analogia clara pra dizer que talvez pau que nasce torto se endireite nessa vida. Mas ter noção disso não é suficiente, porque quando colocam um espelho na frente do mendigão, ele quebra o espelho com ouro porque ele se acha muito feio e ridículo. Então eles entram numa jornada de entendimento da alma através do tarô e em uma sala cheia de bonecos bizarrões e muito feios, né? Nós somos apresentados um por um às pessoas mais influentes do planeta, né? Políticos e donos de indústria, todos corrompidos pela ambição, ganância e capitalismo, meus amigos, que ele é do mal, ele é do rock. Bom, do planeta Vênus, que normalmente simboliza a nossa capacidade de amar e receber afeto de forma saudável, ele tem um negócio projetado para beleza e conforto extremo do corpo humano. No caso, tudo aqui é desconfortável, mas eles querem nos vender a ideia de que não é. O pai dele é um velhaco surdo, cego e idiota, e antes de tomar qualquer decisão, ele coloca a mão na chavasca da sua esposa. E ela, na verdade, é uma boneca horrorosa de feia. E aí, se tiver molhada, a resposta é sim. Se tiver seca, a resposta é não. Eu juro pra vocês, cara. Von faz de suas funcionárias esposas e com elas apenas em horário de trabalho, né? Porque ele é um cara profissional, ele não pode perder o profissionalismo, né, galera? E aí, toda vez que uma mulher com ele, sei lá, ela é mandada pro fim da fila, a fila das mulheres que querem com ele. E alguma dessas mulheres carregam bebês nas mãos. Ou seja, né, isso aqui é uma prática comum e antiga nessa empresa bizarra dele. Ele também cria umas próteses meio ridículas, né, pra fazer o músculo das pessoas parecerem maior. E os bagos também. E ele cria máscaras pra que a pessoa tenha o rosto que quiser também, né, porque ele esqueceu de usar uma máscara pra ele mesmo, porque ele é horroroso. E também ele coloca dispositivos, né, pra movimentar cadáveres, pra fazer a despedida dos entes queridos ser ainda mais emocionante. Por exemplo, se a falecida tem um grande par de seios, ela pode mostrar e começar, mesmo morta, a ficar mexendo neles no próprio funeral pra dar uma animada na galera. Deve ser super maneiro, cara. Isla de Marte. Um planeta que normalmente simboliza nossa capacidade de agir, expressar energia no mundo, além de como lidamos com nossos desejos, paixões, disputas e sentimentos de raiva. Uma velha sem pernas acorda a Isla todos os dias da sua câmara do século.
Sim, né? Ela dorme com 2 mulheres carecas e empoderadas todos os dias. A primeira coisa que ela faz é acordar sua horda de secretários machinhos para que eles trabalhem para ela, né? O sonho de toda mulher moderna, ter homens trabalhando. E ela produz armas de todos os tipos e drogas que podem ser usadas em guerra. Por exemplo, uma que transforma pessoas normais em bestas ferozes, como essa cena aqui sugere. Tudo isso com o detalhe de que ela deixa todas as armas bem babadeiras, babilônicas, faraônicas, servidoras de Kant, o filósofo. Tem até uma arma que é Buda, né? Só que no lugar do Bingos. tem um cano de pistola de verdade. Não sei se budista mata. Budista mata? Klein de Júpiter. Um planeta que representa a busca por expansão e crescimento em todas as áreas da vida. Klein é mais um daqueles psicocetas, né? Que vivem em uma mansão cheia de quadros estranhos, né? E com uma esposa frígida que secretamente o odeia e não liga pra nenhuma tentativa de afeto que ele tente fazer. Na verdade, não é tão secretamente assim. Ela deixa bem claro pra ele a todo momento que odeia ele, na verdade. E longe da esposa, ele cheira a e paga uma mulher pra ser sua amante, né? E ele tem uma fábrica de arte. Um lugar que ele utiliza do corpo de pessoas reais para produzir pinturas e esculturas um tanto quanto peculiares, sempre dando uma ênfase bem enfática nas genitálias das pessoas. E sua obra-prima é sua máquina do amor, né? Um aparelho nada sugestivo que você tem que fazer chegar ao clímax com um bastão de ferro cheio de sensores nas pontas, na ponta no caso, né? É só uma ponta, pô. Se você for bom o suficiente com o bastão, você faz um bebezinho robô sair da máquina. Que fofinho. Kawaii desune. Céu de Saturno. Um planeta que representa como você cresce através de desafios. Os clientes de Céu são crianças. Ela sai durante o dia com seus anãos, anãos fantasiados de Papai Noel para animar a criançada. E ela sobe no elefante e sai fazendo truques e espetáculos, fazendo alegria de geral. Então ela chega em sua fábrica de brinquedos, aonde é recebida por soldados armados, que tiram sua maquiagem e fantasia de palhaço e ela se transforma numa empresária das mais empoderex de todos os tempos. E aí em sua fábrica ela produz brinquedos de guerra. E seu principal cliente é o governo. Através da análise de dado, eles preveem quais serão as próximas guerras e produzem brinquedos que estimulam a raiva e ódio dentro do peito das crianças desde pequenos, para que elas criem inimigos em suas cabeças e odeiem os países vizinhos. Por exemplo, se vai haver uma guerra contra o Peru, brinquedos são produzidos para que as crianças desde cedo odeiem peruanos. Alguns deles são monstros estereotipados, né, como peruanos, né? E esses monstros só podem ser destruídos através de armas em formatos de cruzes com imagens de colonizadores brancos, por exemplo. Eu juro pra... Cara... E aí eles também criam laxantes e os embalam como se fossem doces com o nome da capital do Peru, pra quem tomar aquilo ali dá uma caganeira e odiar o Peru. E eles também criam quadrinhos de super-heróis que vão contra o monstro peruano. E eles também incentivam o ódio desde cedo nas crianças através de um treinamento muito peculiar, né? Que consiste em juntar um monte de crianças numa sala, dar um monte de tomates nas mãos delas e agora elas têm que atirar esses tomates em pinturas de peruanos. Berg de Urano, que no mapa astral significa busca por novas ideias e abordagens originais. É até difícil explicar o que caralhos é essa bizarrice aqui. Então eu vou deixar vocês tirarem as próprias conclusões, tá bom? Ele aparentemente gosta de levar tapas na bunda. Eu tive que ver essa gorda, feia, rebolar pelada. Os pelos pubianos dela são azuis. De novo, que porra é essa aqui, cara? Eu até poderia propor um jogo dos 7 erros aqui nessa imagem, né? Mas eu acho que só 7 vão ser pouco. Talvez a gente tenha que jogar o jogo dos 50 erros. E a mulher reclama, né? A janela tá do tamanho errado. Berg, por que temos esse buraco enorme na parede? E aí o pequeno bebezinho deles tá faminto, né? Olha que gracinha. É sempre bom encapar
cobra, né, amiguinhos? Berg é consultor financeiro do presidente, que por algum motivo tem bombados de cueca como guarda-costas. É uma escolha interessante. Berg diz que pelo bem maior de salvar a economia, 4 milhões de cidadãos têm que ser eliminados em 5 anos. E aí o presidente, sem hesitação nenhuma, manda preparar as câmaras de gás do país inteiro. Uma escolha um tanto quanto simples para um problema complexo, né? Distorcendo completamente o conceito astrológico de Urano. Tá entendendo? Eles vivem nos planetas, mas eles distorcem tudo do planeta. Axon de Netuno, que simboliza como você explora o mundo invisível e busca significado espiritual. Ele é chefe de polícia e carrega armas gigantes. E com suas roupas kinky, corta o pênis de jovens meninos fora. E os faz acreditar que isso é uma grande honra. Ele acabou de completar seu santuário de 1000 testículos. Ele arrancou os bagos de 1000 garotos. Garotos esses que são treinados a irem pra guerras e matar pessoas. Todos que tiveram suas cortadas fora, agora fazem parte do culto de Axon. Axon é a verdade e o poder e a luz. Axon é a verdade e o poder e a luz. Axon é a verdade e o poder e a Lute de Plutão, um astro que coincidentemente representa como lidamos com as mudanças inevitáveis da vida, assim como ele deixou de ser um planeta para virar um anãozinho astrológico. O Lute parece até bem legal no começo, porque ele brinca de pique-esconde com várias criancinhas fantasiadas de Mickey Mouse, o que é muito irônico, porque em inglês Plutão é Pluto. Pluto é o cachorro do Mickey, o que é muito estranho por natureza, tipo, porque um rato teria um cachorro de estimação. Isso não faz sentido, galera. E a função do Lute no mundo é construir complexos familiares, né? E seu maior erro foi perder dinheiro. Ele foi lá, construiu jardins, ambientes espaçosos e confortáveis, prazerosos, cheios de lazer. Ele deu muito conforto para as pessoas. Mas um homem não precisa de conforto, ele precisa de um abrigo. Se ele conseguir vender a ideia de um abrigo para as pessoas, ele vai lucrar milhões. E o homem que morar em seu abrigo não vai ter luz nem água, talvez nem precise de gás, pois toda a comida que ele vai comer vai ser enlatada. E do nada, temos aqui homens fortes carregando uma pica enorme de gelo. E agora tem várias mulheres se lambuzando nessa de gelo. DJ, cabeça de gelo. Cabeça de nego. E aí todos esses poderosos homens chegam de helicóptero e escalam a mesma torre que o mendigo escalou. Eles têm poder e dinheiro, mas são mortais. Mas a imortalidade pode ser alcançada através de montanhas. Eu já desisti. Se eu tenho que escalar uma montanha pra ser imortal, eu morro. Foda-se. Meu Deus do céu. Todas as religiões têm uma montanha sagrada. E no topo delas se alcança a transcendência. Transcendência. Se várias pessoas já alcançaram, por que eles não poderiam também? Da mesma forma que um bandido assalta um banco para adquirir dinheiro, eles devem assaltar a montanha sagrada para adquirir os saberes dos imortais. Mas para isso, eles precisam se iluminar antes. Para isso, primeiro eles precisam queimar todo o seu dinheiro. Você tá falando sério que você vai queimar toda a sua grana? Cara, vocês são podres, G. Vocês vão queimar a grana? É sério? Tá bom. Eu tô precisando, vocês não, né? Aparentemente. Mas o ladrãozinho que nem tem dinheiro aqui, rouba uma nota, né? Ele não quer, ele tá assim como eu, ele não tá afim de queimar dinheiro. E quando o alquimista percebe isso, ele dá um puxão de orelha nele e fala assim: se o senhor não quiser morrer, os filha da p... é bom tu queimar essa nota de dinheiro agora. Nós vai queimar dinheiro. Nós tá louco, nós é o Coringa. Além de queimar dinheiro, eles têm que queimar esses bonecos bizarrões de si mesmos, pra se esquecer do ego, alguma merda assim, né? Já que eles são uma representação fajuta do que eles realmente deveriam ser, alguma coisa assim. Sei lá, cara, eu não sei. E agora a vibe do filme muda completamente, né? Se antes a gente tava numa esquizofrenia de cores e coisas aleatórias acontecendo a todo tempo, agora a gente só tem um tom meio chato, terroso e uma certa normalidade, mas isso até que combina com o conceito do filme, né? Eles estão indo buscar esclarecimento para ir para a montanha. Eles ainda não estão indo para a montanha, eles estão indo treinar. E nesse caminho eles encontram um senhor que começa a fazer algum ritual com copo e fogo neles. Só que aparentemente esse senhor fede muito. E o Lute sai de perto para vomitar por causa disso, porque o fedor era tão grande que o cara teve que vomitar, bicho. E o alquimista chega, desce um cacete nele e fala assim: quando ele colocar todos os seus ossos no lugar, Lute, você vai gostar bastante do cheiro dele. E aí uma mulher faz uma sopa de plantas esquisitas, algo tipo uma ayahuasca, né? E aí eles tomam e o gosto parece horroroso, na verdade. E ali a gente tem um macaco também, né? O mesmo macaco de sempre. Ele também tá tomando a sopa. E por algum motivo a
do começo do filme também tá ali, tomando sopa. Eles estão fazendo a festinha da sopa e eu não fui convidado. FOMO, estou sentindo FOMO, Fear of Missing Out. E a brisa bateu mais torto do que o esperado em todo mundo ali, né? Porque agora todos eles estão correndo no meio de um campo de flores e batendo cabeça que nem num show de grunge do Nirvana nos anos 70, 80, não sei. E agora eles escutam tudo de forma mais aguçada. Começam a escutar os passos das formigas, o barulho das abelhas e também acho que estão na pele de um cachorro. De onde eu venho se chama alucinação, se chama crise de ansiedade, crise de pânico, mas aqui é evolução espiritual. Mas na verdade o que tá acontecendo é isso aqui, ó. Tem uma pessoa ali nadando no próprio vômito, se cagando toda. E do vômito sai um lindo passarinho azul. É esse o tipo de brisa que tá rolando aqui, gente. E sinto informar, mas na verdade essa foi a última brisa dessa pessoa também, porque ela acabou de falecer, morrer e ir pros planos astrais mágicos e místicos. Acabou de ter uma overdose. E já que tava todo mundo aqui muito chapado, ninguém conseguiu encontrar essa pessoa, ninguém conseguiu ajudar, mas a jornada não pode parar por nada, né? Uma pessoa morta é apenas um detalhe. E aí, já que eles não encontraram o corpo da pessoa, né? Eles decidiram fazer um funeral um tanto quanto diferente, né? Eles enterram uma bacia com água pra honrar a imagem do falecido, que afogou na própria bile. Ah, mas como eles sabem que essa pessoa morreu se eles não encontraram o corpo? Eles são jovens místicos, rapaz. Não faz pergunta difícil não, porque eu não sei responder. E lá está a e o macaco meditando. E agora a galera vai toda pro santuário da morte, né? Pra chorar, se banhar de cinzas, se esquecer de quem eram antes dessa jornada. Quando eles abrem os olhos, eles podem finalmente ver o mundo como ele realmente é. E lá estão eles, farmando aura no topo da pirâmide de Kukulkan, no México. Uma pirâmide tão foda que se bater sol de um jeito específico nela, no momento específico do ano, surge uma sombra no formato de uma cobra. Porra, os caras maias pensaram isso antes mesmo da calculadora existir, cara. Gente, isso é sensacional, tipo, cara, eles eram muito fodas e eu aqui burro pra caramba, né? E agora é hora deles pegarem o barquinho deles e irem de fato pra montanha. Mas antes uma criançada e a e o macaco vão até eles, esperando que algum tipo de milagre seja realizado, igual Jesus Cristo fazia, né? E o mendigo, é claro, ele quer fazer esses milagres, porque na cabeça dele ele consegue. Mas o alquimista mostra que se ele, sei lá, de fato fizesse um milagre, tipo, multiplicar pão pra essa criançada, elas iriam entrar em uma guerra de pães e começar a se matar todas, uma por uma, porque não sei. E aí eles vão embora, né? O grupo no barco e a e o macaco num caiaque. Essa situação aqui só tá ficando ridícula. Qual que é a sua, hein? Por que você tá seguindo esse grupo? E aí a gente descobre que os pensamentos supostamente têm formas. E o mendigo tem um monstro horrível na cabeça que precisa ser retirado e morto. E aí eles fazem uma rodinha da gestação em volta do mendigo e parem dele aquele deficiente do começo do filme que bongou com ele assim, ó. E ele é aparentemente esse monstro. Supostamente ele nem existe. É só uma criação da cabeça do mendigo. E agora o mendigo precisa jogar esse monstro no mar, né? E aí ele fala que o amigo vai morrer afogado se ele jogar ele na água. E o alquimista só lança um: é isso aí mesmo. E ele vai lá e joga. Mas na verdade o deficiente nem era um monstro, né? Ele só não existia mesmo. É só realmente uma criação da cabeça. Então tipo, ele joga, mas não acontece nada. É só tipo ele sofrendo pela perda de um monstro da cabeça. Eu não sei, esquizofrenia. E aí todos entram num arco de academia bizarro depois disso e raspam a cabeça. Imagina dar um tapa em todas essas cabecinhas aqui de pão doce, brilhantes. Que sonho, mano. E aí eles encontram um cara com umas roupas ridículas que levam ele pra umas festas esquizofrênicas do nada. Algumas pessoas lá querem vender a ideia de que aquela festa é, na verdade, a verdadeira montanha sagrada e que eles alcançaram a iluminação espiritual de verdade. Mas, na verdade, só são alguns drogados na noia querendo deixar mais pessoas drogadas na noia vendendo LSD. Também tem uma cena com um cara só de cueca verde. É realmente um interessante uso do livre-arbítrio, uma vez que cueca verde é uma das coisas mais ridículas que existem na história, né? E ele diz ser capaz de facilmente atravessar montanhas, né? Gerando um dos cortes mais ridículos do cinema, né? Uma hora ele tá ali, outra hora ele não tá mais. Uma hora você me vê, outra hora não vê mais. Mas aparentemente ele só pode avançar horizontalmente. Agora me diz, meu amigo, qual que é a função do seu poder de só avançar horizontalmente se você não consegue escalar uma montanha com esse poder? Você precisa subir verticalmente para escalar uma montanha, não horizontalmente? De qualquer forma, ele é um campeão. I am a champion! I am a champion! I am a champion!
Então eles saem desse lugar, né, esquizofrênico, e eles vão de fato pra busca da verdadeira montanha, né? E no meio da escalada, uma mulher diz que não consegue mais escalar, e a resposta do alquimista é: esfregue seu clitóris nas rochas e se entregue ao mundo. Ela começa a fazer a dança do Creu com a montanha, ela trepa com a montanha, sei lá, mano. E no topo da montanha eles têm que seguir por uma planície. O que era pra ser a parte fácil, na verdade vai ser a parte mais difícil da jornada. Já que eles estão muito alto, a mente deles vai supostamente começar a derreter, e eles vão ter umas visões esquisitas da morte ou coisa assim. Aí, cara, esse tigre aqui, eu não sei por que ele tá nessa jornada, não sei de onde ele veio. Porra é essa, cara? E agora as coisas ficam bizarras de verdade, né? Porque cada um deles vai ter uma alucinação diferente nesse percurso. E aí uma mulher, por algum motivo, vai comer carne de cavalo crua direto do bicho mesmo. Ela vai pegar o bicho morto e vai... E aí vai ter uma chuva de dinheiro cortante caindo sobre um outro. Cara, eu juro pra tu, eu não tô brincando. Uma vai tomar uma gozada de vaca na cara. Aí vai ter um outro que vai ter o cortado fora e ele vai ser crucificado de cabeça pra baixo numa árvore cheia de gansos. Gansos não, galinhas mortas. Outro vai ter várias tarântulas passando sobre seu corpo enquanto ele grita. E aí vai ter um que eu sinceramente, eu juro, eu não sei nem como... eu não sei quais as melhores palavras pra explicar isso, então eu vou deixar você imaginar. Eu vou ler aqui o que, tá? Eu vou ler aqui a descrição. É um velho homem, porém tem tetas enormes e um pênis minúsculo. A barba tá feita pela metade da cara. Daqui pra cá tem barba, daqui pra cá não. E aí esse velho começa a lactar na cara do maluco que tá alucinando. Porém, as tetas que ele está lactando na verdade são guepardos. E os guepardos estão cuspindo leite. Eu acho que esse aqui é o limite da imaginação humana. Eu acho que pensar numa criatura como essa é mais difícil do que imaginar uma nova cor. Essa aqui é a magnitude da bizarrice do filme, tá? E lá, de novo, tá a menina e o macaco subindo a montanha, né, cara? Qual que é a deles, hein? Qual que é a deles? E aí esse grupo todo finalmente encontra os imortais. Mas antes disso, o alquimista diz que eles precisam meditar por 3 horas, né? Antes de fato fazer investida. E ele também fala que eles não precisam mais de um mestre, então ele só pega e sai do lugar enquanto os seus discípulos meditam. E aí ele chama o mendigo de canto, entrega uma cimitarra enorme na mão dele e fala assim: corta a cabecinha do pai fora aqui. Corta a cabecinha do pai. Corta. Porque aparentemente eles não precisam mais de um mestre, então por que ele vai viver? Mas aí o alquimista trola ele, né? Porque quando ele de fato desfere o golpe, o mendigo, o que ele realmente despedaçou não foi a cabeça do alquimista, foi um bode. E aí o alquimista lança um: agora você pode começar a aprender. Farmou aura infinita. Aí chega a mulher e o macaco lá, é claro, né? Porque elas, é isso que eles estão tentando fazer o filme inteiro, chegar na merda da montanha. E aí o alquimista diz assim: pô, cara, mendigão, acho que você tem que se unir aí com essa mulher aí através do amor, né? Ela foi uma puta, mas agora é uma mulher do bem, até escalou a montanha aí com a gente, vira amor dela aí, namora ela. Agora minha torre e meu laboratório são todos de vocês aí, pode ficar pra vocês aí. Aí o significado dessa bizarrice toda é, né, assim, né, como o ladrão se transformou em um homem honesto, talvez um bom homem pra criar uma família, essa se tornou alguém que é uma mulher pronta pra viver um relacionamento matrimonial, de marido e mulher, monogâmico, longe da vida noturna. Tecnicamente, assim, é meio que a bosta virando ouro nessa transformação. E o macaco o macaco tá ali, né? O macaco tá ali. E aí, finalmente, as 3 horas se passam com um grupinho lá, e os homens, de fato, vão lá, se preparam pra atacar os imortais, mas tudo que encontram quando chegam lá são bonequinhos. E o alquimista, que tirou uma boa com a cara deles assim. E aí ele diz que todos eles passaram por uma jornada em busca da imortalidade, mas tudo o que encontraram foi a realidade. E ele manda a câmera reduzir o zoom, né? Zoom back câmera. E agora a gente é capaz de ver toda a produção do filme. Ou seja, tem uma quebra da 4ª parede aí, né? E eles não devem mais ficar na Montanha Sagrada. Eles devem voltar à realidade de maneira mais humana e honesta. A vida real os aguarda. E o filme acaba. Minha opinião final do filme aí. É um filme legal. Eu não sei. Tem representatividade.
tem animais morrendo, sendo explodidos, tem peitos. Eu acho que é um nota 10. Sei lá, a execução do filme é muito maneira, é muito boa. É uma experiência realmente assim que... E essa era uma das intenções do autor, do diretor Jodorowsky, quando ele pensou esse filme, que era você sentir que você tava numa brisa de LSD sem usar LSD. E foi exatamente isso que eu senti mesmo. Então, obrigado, você concluiu o seu desafio, tá bom? Sei lá, esse filme é só bizarro, mas ele é muito bonito visualmente e horrorendo ao mesmo tempo. O final não me pega. É diferente, é corajoso, mas não me pega. Eu vejo e penso, tá, legal, eu gostei mais do filme inteiro, da construção bizarra do filme, do que do final, que é basicamente vai viver a vida longe dos bens materiais e do ego e de tudo isso. Eu acho que não me pega, porque tipo, tá, beleza, eu vi um filme, eu sei que é só ficção, mas cara, eu tô vendo ficção, eu queria ver algo mirabolante, e agora eu tô vendo um cara me dizendo pra viver a vida real, tipo... Pelo amor, né, cara? Eu tô aqui pra me distrair. Mas é isso. É um filme nota 7,5, vai? Eu tô sendo 8. Tô sendo generoso hoje. 8. Nota 8, tá bom? Foi isso. Muito obrigado por verem. E até uma próxima.